A jornada começa na Mesoamérica, com os maias e os astecas, porque naquela época eles já cultivavam o cacau. Mas aí vem o interessante, eles não consumiam da forma que nós fazemos hoje. Eles faziam uma bebida amarga e espumante chamada chocolate. Me parece assim que pronuncia. Essa bebida era feita com grãos do cacau, né, as sementes do cacau, água, pimenta e algumas especiarias, os temperos deles. Só que tem um porém aí, porque as sementes do cacau eram tão valiosas que elas eram utilizadas como moeda. Então, naquela época, dinheiro realmente dava em árvore. E dava mesmo, porque tinham outras coisas, né, além do cacau. As peças de algodão, por exemplo. E isso por conta da sua utilidade, tanto do algodão, quanto do cacau, quanto até de cobre. Cada um com o seu valor. E aí, você já pensou como é que seria o mundo hoje em dia se a gente ainda utilizasse a semente de cacau ou chocolate como moeda? Como é que seria a bolsa de valores? Mas tem mais um detalhe nessa história. No século XVI, os exploradores europeus levaram, né, o cacau lá para a Europa. Só que teve um probleminha. Nem todo mundo curtiu o gosto amargo dele, até porque era 100% cacau. Tipo aquele seu amigo, né? Porque todo mundo tem um amigo que fala, eu prefiro o café sem açúcar, mas por dentro tá sofrendo horrores. Pois é, teve alguém que teve uma ideia genial. Uma coisa muito simples, na verdade. E se a gente misturar aí o açúcar e o cacau? Caramba! E aí, deu match. Nós temos aí o nosso chocolate que nós tanto amamos hoje. E obrigado a essa pessoa por isso. Não demorou muito para essa bebida aí, né, ser considerada algo, virar algo de status, né, um símbolo de status. Então a realeza tomava, virou alguma coisa de luxo. Pois é, isso significa que naquela época, se você tomava chocolate, você era considerado rico. Hoje está bem distribuído, então todo mundo tem chocolate aí nos seus armários, na sua geladeira, desde aquela pequena barrinha até os panetones, chocotones, né? Ou os ovos de Páscoa. Inclusive, você já comprou seu ovo de Páscoa? Me diz aí nos comentários. Mas vamos para uma parte bem curiosa dessa história, porque nem todo mundo viu o chocolate com bons olhos. Em alguns momentos da história, o chocolate chegou a ser proibido, principalmente no contexto religioso. Isso porque ele era considerado indulgente demais, sabe? Basicamente o pessoal pensava, pô, isso aqui é bom demais para ser permitido. Lucas, você sabe que agradar o paladar é uma coisa imperdoável. Me desculpe, São Cosme e São Damião. Tinha gente que acreditava que ele ajudava a quebrar o jejum, enquanto outros acreditavam que ele estimulava o desejo. O que, sinceramente, faz sentido. Agora, olha que louco. Enquanto em alguns lugares ele era tratado como um item de luxo, em outros lugares ele era considerado um pecado. Né? Consumir o chocolate era considerado um pecado. Então, dependendo do lugar onde você estivesse, você poderia ser considerado rico ou culpado. Mas a verdade é que o chocolate continuou se espalhando aí pelo mundo. Até porque não é tão simples assim largar essa delícia que é. Foi aí que tudo mudou. A grande virada veio com a Revolução Industrial. No século XIX, as novas tecnologias permitiram a produção em larga escala. Então, o chocolate deixou de ser algo da elite para ser algo do povão também. Finalmente, a democracia chegou. Pelo menos no chocolate. Mas teve uma invenção que mudou tudo de verdade. Em 1828, Conrad van Houten criou aí a máquina de prensa de cacau. Essa máquina, ela separava aí a manteiga do cacau do pó, abrindo caminho aí para as mais variadas formas de chocolate que a gente tem no mercado aí. Então a barra, chocolate em pó, chocolate cremoso, ou seja, sem isso a gente talvez estaria tomando aí o cacau raiz, chocolate raiz, amargo que nem um café sem açúcar. Mas surgiu uma dúvida aí, o que você iria preferir? O cacau raiz, 100% cacau, ou café sem açúcar? Me diz aí nos comentários o que você acha. De bebida sagrada, moeda, luxo e até proibido, o chocolate se tornou um dos alimentos mais consumidos no planeta. Hoje ele tem diversas formas, né? A gente tem o amargo, a gente tem o leite, a gente tem o branco. Inclusive, o branco que sempre gera discussão. É chocolate ou não é? Eu não vou entrar nessa briga hoje, mas que ele é gostoso, ele é.
A gente tem um detalhe do chocolate amargo, porque ele tem antioxidantes. E ele ajuda quando a sua esposa, a sua namorada tá naquela vibe, tô pra matar. Eu vi isso no vídeo essa semana e eu rachei o bico. Então ele ajuda a melhorar o humor. Portanto, a gente pode considerar o chocolate como um alimento de autocuidado, né? Mas não para por aí, porque a gente tem outras curiosidades sobre o chocolate. Por exemplo, a Suíça é um dos maiores consumidores de chocolate do mundo. A Nestlé é a maior consumidora aí de cacau do planeta. E alguns estudos sugerem que o chocolate, o cheiro do chocolate, pode induzir as ondas cerebrais teta, que são aquelas ligadas ao relaxamento. Ou seja, isso significa que você não precisa nem comer o chocolate. Mas a gente come mesmo assim, porque é bom. Agora eu quero saber de você aí. Qual tipo de chocolate você prefere? O amargo, o leite, o branco? Se você curtiu essa jornada, essa história, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal. E se você quiser ver outros conteúdos como esse, outras histórias, outras curiosidades, talvez até algumas lendas, já se inscreve aí. Ah, e como de costume, compartilhe esse conteúdo com alguém que ama chocolate ou que precisa de um motivo muito bom para comer ele sem culpa. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!